Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Substâncias químicas, parte 3, certo? E para finalizar. Então aqui nós vamos ver a composição das substâncias químicas, as propriedades das substâncias químicas e as transformações das substâncias químicas. Vamos lá. Conceito. É uma porção da matéria que possui propriedades bem definidas e que lhes são características. São formadas por um único tipo de componente, que são átomos, moléculas ou então aglomerados iônicos, certo? Quais são as propriedades? Temos ponto de fusão, abreviado de PF, temos ponto de ebulição, PE, temos a densidade, Dzinho, certo? E temos se ele é inflamável ou não. O que é ser inflamável? É se ele pega fogo com facilidade, ou então se ele não pega fogo com facilidade, certo? Temos a cor, né? Azul, amarelo, verde e assim vai, etc. Observação: duas substâncias diferentes podem eventualmente possuir algumas propriedades iguais, mas nunca todas elas, claro, certo? Então nós temos aí três exemplos de substâncias diferentes: água destilada, que o ponto de fusão A1 atm é 0 graus Celsius, certo? O ponto de ebulição é 100 e a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando, esses pontos de fusão e ebulição aí, certo? É a 1 atm. O que, que significa esse 1 atm? Significa dizer que está na pressão atmosférica normal, ou seja, a nível do mar, certo? Se ele estiver abaixo do nível do mar, a pressão aumenta, aí vai ser um outro ponto de fusão e um outro ponto de ebulição. Se ele estiver acima do nível do mar, ou seja, lá na serra, né, um exemplo, aí um ponto de fusão e de ebulição também serão alterados, vai ser diferente, certo? Então esse ponto de fusão e ebulição só é definido aí como 0 e 100, respectivamente, para uma pressão a nível do mar, certo? Ou seja, de 1 atm, ok? Aí temos o cloreto de sódio, que é 801 e 1413, e a densidade dele 2,17. O etanol, menos 114,3, e o ponto de ebulição 78,4, e a densidade 0,79 gramas por centímetro cúbico. Não precisa ninguém decorar isso aí, mas uma coisa que vocês precisam realmente saber, que vai estar até nas atividades, é sobre o ponto de fusão e ebulição da nossa água destilada. Isso aí vocês têm que saber. E a densidade dela também, que é 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom? Então, decorem, tentem aprender esses valores, frisem na cabeça de vocês para o resto da vida, porque vocês vão estar sempre usando esses três dados, tá bom? Até você entrar na faculdade, beleza? Misturas. Então a gente tem, né, substância pura, que é diferente de misturas. Um exemplo, substância pura no caso da água, água pura, né? E uma mistura, por exemplo, é a água e o sal. Ou seja, a mistura é a junção, né, de uma ou mais substâncias puras, beleza? Tá aí, a mistura, a reunião de duas ou mais substâncias puras, beleza? Misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Que é a mistura heterogênea? É um tipo de mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão, certo? Exemplo, pó de enxofre misturado com pó de ferro, água misturada com óleo, certo? Não possui as mesmas propriedades em todas as dimensões dela. Ou seja, possui é, pontos descontínuos. Você consegue diferenciar ali quem é a água e quem é o óleo. Consegue diferenciar quem é o enxofre e quem é o ferro. Tá legal? Na mistura homogênea, como é? É uma mistura que possui as mesmas propriedades em todos os pontos. Por exemplo, água mais açúcar, água mais sal. Se você pegar um recipiente de água e açúcar, você não consegue diferenciar ali quem é água e quem é um açúcar, porque está tudo dissolvido. Tá? A mesma coisa da água e sal. Você não consegue diferenciar quem é água e quem é o sal, porque vai estar dissolvido completamente. Beleza? Número de fases. Fase é um tipo de visualização, pessoal. Na homogênea, a visualização contínua, né? Ou seja, mesma característica em todos os pontos, certo? Ou seja, na mistura de água com sal, é totalmente contínua. Você não consegue diferenciar nenhum ponto ali,
certo? Quando você mistura água com óleo, por exemplo, aí você consegue ver quem é a água ali e quem é o óleo. A água está sempre embaixo, o óleo está mais em cima, porque a água é mais densa do que o óleo, certo? Que é o caso da heterogênea aí, ó. A visualização é descontínua ou fragmentada, ou seja, características diferentes em vários pontos. Ó, esse primeiro recipiente aí, ó, mistura bifásica, tem o líquido e tem umas bolinhas, né? São duas fases. Você consegue ver a água, o líquido, e consegue ver essas bolinhas aí também, certo? Num recipiente aí do meio, né? Tem uma parte mais clara, né? Do líquido que está lá embaixo. Tem uma parte amarela que está no meio e tem a parte rosazinha que está lá em cima, né? Então é trifase. Você consegue diferenciar os três, as três substâncias aí, bem direitinho, né? É heterogênea, certo? E essa última aí, ó, mistura polifásica, 4 fases. Você consegue ver bem as 4 fases, as 4 substâncias aí, totalmente diferenciadas, certo? Então, esses 3 exemplos aí são exemplos de misturas heterogêneas, que você consegue olhar para tudinho, consegue diferenciar todos aí, beleza? Separação de misturas. Há alguns métodos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas. Para separar as misturas heterogêneas, nós temos, um exemplo, a sedimentação, também chamada de decantação. Pode ser usado para separar sólido mais líquido. É um caso em que há diferença de densidade, né? Onde o sólido é mais denso que o líquido. Exemplo, água mais areia, né? Então, água e areia é colocada em repouso, aí a areia se sedimenta, vai lá para baixo, aí ficando só água em cima, e depois a água, né, é retirada só a água, beleza, por outro recipiente, aí separando a areia da água. Então, quando a areia se deposita lá embaixo, né, a gente chama de sedimentação, então de decantação, beleza? Simples. Outro caso aqui, ó, exemplo de filtração, que também pode ser usada nesse caso, né? Temos aí a mistura sólido mais líquido, certo? Aí temos um filtro, fase sólida da mistura fica retido no filtro de papel, certo? Que é um funil para filtrar. E a fase líquida aí, ó, vai lá para baixo. Então só passa a parte líquida, a parte sólida fica retida nesse filtro de papel. Beleza? E o funil de decantação, para separar misturas heterogêneas líquido mais líquido, né? Temos aí um líquido menos denso que fica em cima, no caso aí um exemplo do azeite, um óleo, para separar sólido mais líquido, exemplo do sal mais água. Você vai separando o sal na medida que a água vai sendo evaporada pela ação do sol, certo? Tranquilo aí, é mais nas salinas, né, que ocorre isso. Temos também a destilação. Nesse caso, vamos recuperar a água na mistura de água mais sal, certo? Ou seja, nós estamos aquecendo aí, colocamos um condensador para poder pegar o vapor de água, e o vapor de água vai lá para o outro recipiente, lá para o Erlenmeyer, que é o frasco coletor, certo? Então o vapor de água vai todo para o Erlenmeyer e aí lá ele vai se transformando novamente em líquido, né? Vai ficar só o sólido no fundo desse balão volumétrico aí, certo? Que é o balão que está sendo aquecido. Beleza? Então isso é uma destilação. Então pronto, galera, só isso. Faça as atividades direitinho. Coloquei atividades bem fáceis para todo mundo fazer. Viu? Um abração, valeu.